Cada vez mais saem notícias envolvendo Anderson Talisca e Flamengo, meu amigo. A última é que o jogador aceitou reduzir o salário para poder jogar na equipe carioca. Clara Albuquerque mandou a real a respeito dessa situação. Vamos trazer também aqui Guto Ferreira e Remo, meu amigo. O ex-técnico do Bahia tem feito sucesso na Série B e pode vingar o Sport Clube Bahia. Você vai entender isso nesse conteúdo. Vamos trazer também as últimas de hoje para Bahia e São Paulo. Tudo isso e muito mais você confere agora nesse conteúdo. Antes de começar, gostaria de me apresentar. Me chamo Bruno, aqui você encontra futebol todos os dias, sempre com foco no Sport Clube Bahia. Lembrando da Gera Service, que é o nosso parceiro aqui do canal. Lembrando que com Gera Service seu jogo não para, não fique no escuro, ligue Gera Service através do número 713215-3629, também através do WhatsApp 71981017506. Lembrando que com Gera Service você tem venda, aluguel, manutenção, instalação e um serviço que deixa o seu gerador, meu amigo, silencioso. Pois é, se você tá tendo problemas com o seu gerador, né, tá fazendo barulho, ligue na Gera Service que eles vão resolver esse probleminha pra vocês, beleza? Galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, vamos falar a respeito de Clara Albuquerque, Talisca, Flamengo, toda essa situação envolvendo o cria da base do Bahia, né, que promete retornar pro futebol brasileiro já há um tempo. Está em reta final de contrato lá com o Fenerbahçe e as informações que estão pipocando na internet é de que Talisca quer jogar no Flamengo. Jornalista recentemente da ESPN trouxe a informação, né, que seria Flamengo ou Corinthians o destino de Anderson Talisca caso retornasse para o Brasil, mas aparentemente o clube carioca está na frente para a contratação do jogador. Bahia só de olho, né? Vamos olhar aqui, o Bola VIP trouxe aqui, Anderson Talisca aceita reduzir o salário para fechar com o Flamengo e já tem aval de José Boto para o acordo ser concretizado. O jogador que atua, né, no Fenerbahçe, né, demonstra aí interesse em investir a camisa do Mengão em 2026. A boa relação com o José Boto pode ser decisiva para o negócio avançar. E a Clara Albuquerque, em toda essa situação, pra mim, ela trouxe o melhor comentário. Vamos ver aqui o que ela disse. Estamos sem áudio? Estamos sem áudio. Vou ser muito sincera com vocês. Eu tô um pouco incomodada com essa vitrine demais, essa propaganda demais do Talisca, que quer sempre voltar e que tá sempre ali pra voltar. Mas, primeiro, nunca volta. E eu vou ser bem sincera pra vocês. Eu não vou me surpreender pelas escolhas do Talisca, e assim, cada um tem suas prioridades, suas escolhas, tá? Não tô julgando, não. Eu só estou analisando para uma pessoa que vê de fora, que pelas escolhas do Talisca, não vai me surpreender se ele não voltar pro Bahia agora, se ele voltar pro futebol brasileiro e não voltar pro Bahia. E aí, gente, o Bahia hoje é uma equipe pro Talisca voltar no auge. O Talisca quer voltar agora em janeiro, vem, tá no auge, assim, vem fazendo boas temporadas, fisicamente sempre em campo, beleza, vem. Mas voltar pra ficar 2, 3 anos em outra equipe, que seja Corinthians, que seja Flamengo, pra depois ir pro Bahia, aí, meu querido, acho que a história não é bem essa, não. O Bahia agora é outro clube no sentido de perfil de jogador. O Bahia hoje, pra mim, tem 2 perfis muito claros, tá? O perfil de oportunidade sem grandes custos, que é, por exemplo, o caso do William José, tá? Que é uma oportunidade de um jogador mais velho, de um jogador experiente, de um jogador com um perfil que foge do que é a ideia do Bahia, mas é uma oportunidade de negócio. Talisca, hoje, tem um perfil um pouco mais parecido com essa linha aí, porque o foco do Bahia hoje de contratação são jogadores mais jovens que se desenvolvam no Bahia, que claro, já tenha ali um retorno a curto prazo, mas que se desenvolvam no Bahia, que tenham possibilidade de gerar renda, de gerar uma venda depois, tá? O Lúcio Rodrigues, por exemplo, me parece o perfil perfeito de um jogador do que o Bahia busca, tá? Então, o Talisca não tem esse perfil. Então, para voltar agora, é para voltar no auge como oportunidade. Se não é para voltar no auge, não é para vir para o Bahia depois de anos em outra equipe brasileira,
pra vir, vou me despedir do Bahia. O Bahia não está aceitando jogadores para se despedir. O Bahia mudou de patamar. Então, eu tenho... E aí, repito, Talisca, se você está vendo esse vídeo e não é o caso, desculpa, mas é a minha impressão neste momento. É de que o Talisca não percebeu que o Bahia mudou de patamar nesse sentido de contratação e de perfil, tá? É uma impressão. Posso estar errada? Posso, nenhum problema. Se tiver errada e ele vier no auge, lindo. Eu sou fã do Talisca. Inclusive, já contei aqui para você várias vezes do meu início como jornalista esportiva no Correio, lá em entre 2008 e 2012, mais ou menos isso aí, eu peguei o Talisca na base do Bahia. E era na época que a gente ia assistir treino. A gente queria assistir Talisca, a gente queria ver Talisca no time principal, e Talisca começando, e Talisca é muito carismático, qualidade. Eu sou fã do Talisca. Mas pera lá que é pra vir pro Bahia no auge, tá? Então, tô um pouquinho incomodada com essa situação aí, porque não está me parecendo... Perfeita. Perfeita. Não tenho o que pontuar mais. Ela resumiu. Talisca, o Bahia mudou de patamar, meu amigo. E você sabe que mudou. Você sabe que mudou. Você sabe que não é mais pra você chegar aqui e dizer, vou jogar 3 meses no Bahia, como um certo jogador aí falou, né, recentemente. E hoje é esquecido. Ninguém mais fala nesse cara. E eu não vou nem lembrar o nome aqui. Se você lembrar quem foi que falou isso, ótimo. Se não, vai ficar no anonimato. Mas respeite o Bahia, meu amigo. Se você realmente tem carinho, apreço, vontade de retornar pro clube que te revelou. Se não, siga seu caminho. A partir do momento que você decidir voltar pro Brasil, e é o sentimento, esse sentimento que eu tenho, eu acho que ele é muito maior em termos de abrangência dentro da torcida do que parece. Se você retornar pro futebol brasileiro e a equipe que você escolher não tiver as cores vermelho, azul e branco e esteja jogando na Arena Fonte Nova como mandante, esqueça, meu amigo. Pode esquecer que você, pra mim, não joga mais no Bahia. Tá bom? Não existe ir pro Flamengo, jogar 2 anos, pra depois vir pra cá se despedir, como Clara falou, não vai rolar. Enfim, galerinha, vamos seguindo nossa pauta aqui, porque a gente vai falar de um cara, meu amigo, que tá fazendo história de novo. De novo, cara, esse cara, eu sou fã desse cara, velho. Eu gosto muito desse cara. Não tem jeito. Guto Ferreira, no comando técnico do Remo, ele tem 6 partidas e 6 triunfos e está conduzindo o Remo para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Neste momento, o Remo é simplesmente o vice-líder da Série B. E isso significa que, para além da gente ter o Remo na primeira divisão no ano que vem, muito encaminhado para isso, pela forma como o Remo tem jogado nessa reta final de Série B, uma outra novidade é que, se você não tá acompanhando a Série B de perto, pelo menos para mim, eu que gosto de acompanhar, né, futebol, então sempre que tem rodada da Série B tô ali assistindo, tem um clube que eu tava torcendo contra. E aparentemente a gente vai ter êxito nesse secador, meu amigo. Pois é, o Atlético Paranaense não está subindo para a primeira divisão da Série A. Pois é, o Atlético Paranaense, que recentemente até embalou dentro da competição, com a ascensão do Remo, neste momento, o Atlético Paranaense se encontra nessa posição aí, meu amigo, 7º colocado. O Remo, olha lá a sequência perfeita nas últimas 5 partidas. Triunfo, 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 triunfo. E o Atlético Paranaense, as últimas 4 partidas, vem em declínio. Já é o 7º colocado, 4 pontos de diferença do G4, que tem Chapecoense, Criciúma e Goiás. Times que estavam brigando desde o início da Série B, né, para poder subir aí. Então, cada vez mais difícil a vida do Atlético Paranaense de voltar para a primeira divisão, e devem permanecer na segunda divisão por mais um ano. E aí o Guto Ferreira, né,
vingando o Sport Clube Bahia de certa forma, porque até hoje a gente não aceitou muito bem aquela eliminação para o Atlético Paranaense na Sul-Americana. O técnico na oportunidade não foi o Guto Ferreira, foi o Anderson Moreira, mas ainda assim o Guto, eu acho que desses clubes recentes que ele passou, acho que o que ele mais se identifica é o Sport Clube Bahia ou o Ceará, mas eu ainda acho que o Guto Ferreira é Bahia, né? Até pela entrevista recente que ele deu aí no Darino Senna, né? Ele falou que tem um carinho, se identifica, então ele está credenciado sim a vingar o Sport Clube Bahia e dar essa alegria pro torcedor que gosta de acompanhar a Série B, né? De ver o Atlético Paranaense novamente jogando. E deixa eu falar uma coisa. Não tá fazendo falta nenhuma, tá bom? Ninguém liga se o Atlético Paranaense permanecer na Série B. Ninguém tá dando falta do Atlético Paranaense. Clube sem expressão. O Atlético Paranaense, pra mim, é um time igual ao estádio deles. Cinza. Que não fede nem cheira. Fica na Série B mesmo que tá melhor. Valeu, Gutão. Que bote o Remo na Série A. É uma coisa que eu já falei. Ano que vem, o Remo na Série A é um jogo que eu faço questão de ir lá no Norte. Bahia, Remo e Bahia no Norte, pela Série A, é o jogo que eu quero ir no ano que vem. Pode ser, eu quero ir para os jogos da Libertadores, mas Remo e Bahia eu vou fazer questão de ir, porque é uma cultura maravilhosa, né? O Remo é um clube extremamente tradicional, tem camisas lindas, inclusive vou providenciar uma, viu? Vou providenciar uma para colocar aqui no novo cenário, tá bom? No mais é isso, se você gostou do conteúdo já sabe o que fazer, deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado, até o próximo vídeo.